Vamos dar continuidade agora à questão da estabilidade angular. Antes de assistir esse vídeo, vocês têm que assistir aquele que descreve a máquina síncrona juntamente com seus reguladores de tensão e velocidade. Então, o processo de geração de energia elétrica, né, envolve aquela parte da usina, o acoplamento elétrico-mecânico, e depois, finalmente, tem que ser conectado o gerador síncrono ao sistema elétrico. Então, nessa conexão, a gente vai ter que fazer com que o gerador entre em sincronismo com o sistema elétrico. Certo? Mas vamos ver primeiramente o circuito equivalente desse gerador aqui. A gente vê aqui o circuito do gerador. Então ele é composto por uma fonte de tensão interna, uma reatância síncrona e a tensão nos terminais da máquina. Então essa tensão nos terminais é aquela que a gente tem acesso nos terminais. Tanto essa reatância quanto essa fonte, elas estão na parte interna do gerador. Então existem esses modos de operação do gerador. Então a gente viu que o gerador precisa da corrente de campo, ou seja, aquela corrente CC que vai circular num enrolamento de campo. Então temos o primeiro modo de operação, que é o modo sobreexcitado. Então isso quer dizer que aquela corrente de excitação ela é maior do que a necessária para excitar a máquina. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a gente vai ter essa tensão da fonte interna maior que a tensão dos terminais. Então a gente pode ver isso aqui nesse diagrama de fasores. Então aqui a gente tem a tensão nos terminais, VT. Esse EG é a tensão interna. Então aqui a gente já pode ver que esse fasor tem um comprimento maior. Certo? Então, como a gente tem essa reatância aqui, né, a corrente passando nessa reatância produz uma queda de tensão, então a queda de tensão seria essa de cá. Né? E a gente sabe que numa reatância indutiva, né, a corrente está 90 graus atrasada da queda de tensão na reatância. Então, por isso que a corrente ficou nesse posicionamento aqui a 90 graus atrasada dessa queda de tensão. Então aqui a gente já vê dois ângulos. Então esse ângulo φ, que é o ângulo do fator de potência, que é a defasagem entre a tensão e a corrente. E temos esse ângulo delta, que é a defasagem entre a tensão interna e a tensão nos terminais do gerador. Então, esse delta é o chamado ângulo de carga. A gente vai ver mais para frente que esse ângulo interfere na potência transmitida pelo gerador síncrono que vai ser transmitida pelo sistema elétrico. Ok, então esse é o caso quando o gerador está sobreexcitado e a tensão interna fica maior que a tensão terminal. Existe o caso que é o contrário, que é o caso subexcitado. Então, no caso subexcitado, o que acontece? A corrente de excitação é menor do que a necessária para excitar a máquina. Então, isso vai acarretar o quê? Que a tensão interna do gerador seja menor que a tensão nos terminais. E o que acontece agora? A queda de tensão na reatância passa a ser essa. Aí a gente sabe que a corrente está 90 graus atrasada dessa tensão, ficou para cá. Então, esse é o modo de operação subexcitado, quando a tensão interna é menor que a tensão terminal. Então, voltando a falar da conexão do gerador no sistema elétrico, então, depois que o gerador já foi devidamente excitado pela corrente de campo, tem a turbina, né, girando, tudo mais, antes de a gente finalmente ligar esse gerador no sistema elétrico, tem que haver o sincronismo.
Então, o que significa o sincronismo? Quando tanto o gerador quanto o sistema elétrico eles têm o mesmo módulo, mesma fase, mesma frequência, né? Então tem que obedecer esses três critérios, né, para poder fazer a conexão do gerador no sistema elétrico, certo? Então qualquer uma desses requisitos que não seja atendido não pode haver essa conexão, porque senão vai haver um curto-circuito. Vamos finalmente agora fazer a descrição de um problema de estabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem dois ramos para estabilidade de sistemas elétricos de potência, né? São dois ramos que a gente vai estudar apenas um. Então, existem dois, que é a estabilidade angular, que tem a ver com o ângulo de carga da máquina, que a gente viu naqueles diagramas de fasores, e também temos a estabilidade de tensão, que analisa, obviamente, o comportamento da tensão do gerador, né? E, consequentemente, da rede elétrica. Agora, nos cursos de graduação, só é visto a estabilidade angular, né? Ela só é vista na graduação porque é um estudo mais fácil, mas que lida mais com a parte dos diagramas da máquina síncrona. Agora, a estabilidade de tensão, ela já não é vista nos cursos de graduação pelo seguinte, porque envolve análise dos reguladores de tensão e velocidade. Então aí a modelagem é mais complexa, precisa da teoria de controle, precisa de métodos numéricos para resolver sistemas de equações diferenciais. Então é uma modelagem mais complexa, né? Então ela é deixada mais para os cursos de pós-graduação. Até porque são bem poucos os profissionais que vão trabalhar nessa área. Então por isso que a nível de graduação, que é o nosso objetivo aqui, a análise da estabilidade angular já está de bom tamanho. Já quanto aos tipos de perturbação, a gente pode citar os seguintes exemplos aqui, né? Mudança nas condições de geração, né? Então isso é comum de acontecer. Mudanças nas condições de carga, e também mudança nas condições de rede. Certo? Então, o que pode causar essas perturbações? Está aqui esses exemplos, né? A perda de um gerador pode causar esse tipo de distúrbio, perda de um grande motor, né? Perda de linha, curto-circuito, partida de um grande motor de indução, e chaveamento de capacitores, reatores, etc. Então, qualquer perturbação desse tipo que foi citado agora causa alguma mudança nesses três quesitos aqui, que pode ser mudar as condições de geração, de carga ou de rede. Tá? Então, obviamente que essas perturbações dependem da localização, depende da magnitude, depende da configuração da rede. Então, obviamente que uma perturbação perto de um gerador, o impacto é maior, né? Se você tem uma perturbação mais afastada dos centros de geração, o impacto é menor. Então, obviamente, isso a gente vai compreender daqui a pouco. Já os tipos de estabilidade, que são estudados, são três tipos, né? São estabilidade de regime permanente, de regime transitório e regime dinâmico. Então, o mais simples deles, que é a estabilidade de regime permanente, ele se refere a pequenas variações, geralmente lentas e graduais. Então, são mudanças que ocorrem no sistema elétrico e que são normalmente esperadas. Então, a gente pode citar o exemplo da curva de carga. Então, obviamente que a curva de carga começa de manhã cedo com um valor, vai subindo conforme o dia vai amanhecendo, no horário do almoço tem um pico, depois cai.
Então, obviamente que o comportamento da demanda de uma curva de carga é uma coisa esperada. Então, obviamente, quando a demanda está mais alta, a tensão tende a diminuir, uma série de coisas. Então, é uma estabilidade bem simples a ser analisada, até porque já são condições esperadas. Elas compreendem um período maior do que 300 segundos. Né? Então, basicamente, é o comportamento da curva de carga, são coisas bem esperadas. Já a estabilidade de regime transitório, ela envolve as variações grandes e bruscas, que produzem grandes impactos, certo? Tanto a nível de geração quanto das cargas. Então, aqui já é, que nem a gente falou, pode ser a perda de uma geração, perda de uma carga, uma perda de linha, né? A tudo aquilo que pode provocar a perda de sincronismo. Então, o seu tempo de variação ela pode ser aproximadamente 1 segundo. Né? Já o regime de estabilidade dinâmico, certo, é o mais complexo de todos, porque além de envolver, né, aquilo que a gente falou da estabilidade de regime permanente, né, que são variações esperadas, de regime transitório, que são variações bruscas, a estabilidade de regime dinâmico é a mais completa por quê? Porque ela é a única que engloba a atuação dos reguladores de tensão e velocidade. Tá? Então, aqui, além de representar o modelo da máquina síncrona, representar o modelo do sistema elétrico, aqui se faz a modelagem dos reguladores de tensão e velocidade. Né? Então, conforme já havia falado para vocês, né, então isso aqui é visto mais, né, nos cursos de pós-graduação, porque visa analisar a estabilidade de tensão. Mas, de uma certa forma, a gente pode ver nessa figura aqui o resumo daquilo que foi falado agora há pouco. A estabilidade de regime permanente, ela analisa pequenas variações. Então, englobando ela, a gente pode ter a estabilidade de regime transitório, com grandes perturbações. E, finalmente, a estabilidade de regime dinâmico, que envolve tudo isso daqui, mais a atuação dos controladores de tensão e velocidade. Então, vamos encerrando por aqui, essa parte aqui. Então, qualquer coisa, vocês assistam de novo o vídeo, né? Lembrando, né, que para compreender essa parte tem que ter assistido aquele vídeo anterior que descreve a máquina cinto. Então, no próximo vídeo a gente vai dando continuidade ao assunto. Muito obrigado.